Indesejadas e Silenciadas, de Christina Olsson. Christina Olsson é uma escritora sueca de romances policiais que está escrevendo essa série centrada numa equipe de investigação que atua na Suécia, em Estocolmo, e o foco dela é principalmente uma das, digamos, investigadoras leigas da equipe, porque ela não é exatamente uma policial, ela não é uma policial de rua, que é a analista criminal Fredrika Bergman. Mas a gente tem os outros membros da equipe também. No primeiro livro, Indesejadas, a gente vai dar com uma série de crimes e aos poucos vai ficar claro que se trata de um serial killer e são crimes bastante perturbadores porque envolvem crianças e mais tarde a gente descobre que ele também ataca mulheres. Em Silenciadas, que é o segundo da série, logo depois desse aqui, a gente já tem uma trama que é um pouco mais complexa, um pouco mais confusa até do que a de Indesejadas. Porque em Silenciadas a gente tem uma trama que envolve imigração ilegal, que envolve violência, que envolve ódio entre famílias, que envolve crimes do passado. E me parece que nesse aqui a Christina Olsson chega perto de fazer aquilo que a Agatha Christie fazia muito. Não é que ela escreva igual, não é que ela cria o mesmo tipo de personagem, nem tem a mesma técnica, mas um tipo de truque de romance policial que a Agatha fazia, me parece que aqui a Christina Olsson chega muito perto de fazer, que é fazer o leitor olhar numa direção e entender que é aquilo que está acontecendo quando não é. Aquilo que a Agatha chamava até em alguns romances de passe de mágica, né? Em que o mágico faz você olhar para uma direção e você pensa que é aquilo que está acontecendo, mas não é. É uma outra coisa, que é justamente o que você não está olhando. Você está sendo distraída por uma determinada situação, por um determinado evento que faz você enxergar de uma determinada maneira, né, o que você está vendo. Você está dando uma interpretação pensando que o crime é aquilo e é motivado por aquela outra coisa quando não é. Isso acontece aqui. Por isso que eu disse que a trama é mais complexa, é mais confusa em Silenciadas. De um modo geral, lendo os dois, dá para perceber que a velocidade do texto da Christina Olsson é criada de uma maneira simples, mas muito eficiente. Você tem uma série de capítulos que estão separados por dias da semana e que a gente vai acompanhando a investigação passo a passo, como se a gente estivesse assistindo a equipe investigar. O que está acontecendo na segunda, como anda a investigação na terça, o que os investigadores estão fazendo na quarta, o que está acontecendo na quinta e assim por diante. E dentro desses capítulos divididos por semanas, aí a gente tem também capítulos ou muito curtos, ou aqueles capítulos que são formados por várias passagens curtas. E aí cria essa velocidade no texto, né? Esse dinamismo no texto, porque assemelha-se à montagem de cinema, né? Você está acompanhando o personagem que está fazendo isso, esse investigador, aí corta, né, para o crime que está acontecendo em não sei aonde, aí corta para um outro investigador, aí às vezes corta para aquele primeiro que você estava vendo no início do capítulo, e aí cria essa velocidade, esse dinamismo. Né? Você não fica assim o tempo todo e muito tempo com um personagem só e acompanhando os passos de um personagem só. Você tem esse tipo de escrita, né, ao longo do texto que lembra essa montagem de cinema. De você ter uma série de cortes de cenas, né, que se passam em lugares diferentes ao longo de um dia só. Né? No caso aqui, porque ela vai acompanhando passo a passo, dia a dia, cada uma das investigações nos dois livros. Uma outra coisa, a Christina Olsson não abusa dos diálogos, que é uma coisa que eu observo até em alguns escritores que eu gosto. Às vezes eles abusam um pouco dos diálogos para dar a velocidade, né? Para tornar a leitura mais fácil. Mas embora você tenha, em alguns momentos, nos dois livros, mais diálogo, especialmente naqueles momentos em que acontece do líder da investigação, que é o Alex Hatch, né? É o líder da equipe de investigação. Ele reúne todos eles numa sala e começa a perguntar como cada um está se desincumbindo daquela parte, né, que ele ficou, que aquele policial ficou de investigar.
e aí você tem realmente diálogos nessas cenas, né, mais demorados, ela não abusa dos diálogos, porque ela vai entremeando também a narrativa com as descrições e especialmente com uma introspecção psicológica em cada um dos personagens. Porque ao longo dos 2 livros, já no primeiro, isso é bem marcante no Indesejadas, e isso continua no Silenciadas, a gente fica sabendo de muita coisa da vida pessoal e dos pensamentos, das dificuldades, das fraquezas, das forças de cada um que forma a equipe. Tanto do Alex Hatch, que é o líder, quanto da Frederica Bergman, que é a analista criminal, quanto da Ellen, quanto do Peder Heath. Eu não sei se eu estou pronunciando os nomes corretos, porque são todos nomes suecos, tá? Mas o fato é que você vai conhecendo cada um deles porque a Frederica corta, a autora, né, a Cristina corta e aí acompanha os pensamentos da Frederica, aí ela corta, acompanha os pensamentos do Alex Hatch, aí ela corta e vai acompanhar aquilo que o Peder está pensando e às vezes um flashback com o personagem, né, alguma coisa que aconteceu com ele no passado. Então você vai conhecendo bem cada um deles ao longo das investigações. Não são figuras caricatas, eu também achei isso interessante, ela não os simplificou. Todos eles são bem individualizados, me pareceu, nesses 2 volumes. E pode acontecer com o leitor, pelo menos como aconteceu com essa leitora, em que você passe, acompanhando né, aquele traçado que ela faz do personagem, você passe de um momento da antipatia para a compaixão. Porque isso me aconteceu com um dos personagens aqui, né? Um dos membros da equipe de investigação. Que eu achava uma pessoa assim, extremamente desagradável, extremamente antipática, mas como ela vai e volta, né, nos mergulhos, em vários personagens e também nesse, você acaba compreendendo aquela figura melhor, né? Eu não diria que eu passei a gostar, mas diria que eu passei a compreendê-lo melhor, e isso é importante. Mostra que a autora não está fazendo uma caricatura, ela não está simplificando no traçado dos personagens, mesmo se tratando de um romance policial. Eu digo esse mesmo porque eu não acho que tenha que ser, por princípio, um gênero mal escrito. Muito pelo contrário, você vai encontrar escritores altamente capacitados dentro do gênero, tá? E eu diria que, pelo menos nesses 2 primeiros aqui, e eu quero continuar a ler os próximos, a Christina Olson é uma dessas autoras.